Fala família Degrau Podcast, Fabião aqui na voz, tô com ele, meu parceiro. Douglão, tamo junto. Rapaziada, no episódio de hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, o futebol além das quatro linhas. Nosso convidado de hoje é o Luciano Martins, que ele trabalha aí com o futebol transformando vidas, além das quatro linhas aí, através da fé. E Luciano, seja aí muito bem-vindo. E obrigado. Vamos começar, como eu sempre brinco, né, Dogão? Pelo começo, né? Seja então, muito bem-vindo, mano. Obrigado. Como começou essa sua relação aí com o futebol? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que o pessoal tá vendo, né? Mas eu senti a falta do placa preta. Eu senti Doglão placa... Famoso placa preta, certo? Agora começou. É isso, agora foi. Mas falando do futebol, pra mim, acho que desde criança, com 5 anos, eu não me vejo assim brincando de outra coisa. Eu hoje vejo meu filho brincando de heróis, aqueles bonequinhos, né? E eu fico tentando puxar na memória, eu falo, eu vivi isso, eu não me vejo brincando com outra coisa além do futebol. Na casa dos meus pais no interior, né? Tinha um portãozinho, o cara do mercado, ele sempre falava, meu, esse menino só pensa em bola, não sei, vai ter que ser jogador, só faz isso e tal. E graças a Deus o Papai do Céu deu esse privilégio. Da hora. E você chegou a ter ali um início de carreira ali, você buscou a profissionalização, né? Conta um pouquinho pra gente de como foi isso. Foi. Com 14 anos eu saí de casa, né, pra realizar esse sonho. Na verdade eu já tinha tido algumas oportunidades, uma proposta, né, mas meu pai sempre me freou, falou, não, esse não é a hora, essa não é a hora, essa não é a hora. Eu falo, meu, quando vai ser que tô com 14 anos e não é hora? E eu já olhava, né, tinha sub-15, sub-17 e os caras já eram de verdade, né, e eu falei, meu, 14 anos, quando que vai ser a hora, né? Mas meu pai e minha mãe foram muito sábios, eu acredito nisso, que eu saí já mais maduro, não, graças a Deus não dei trabalho nenhum, assim, em quesito de bebedeira, vislumbrar que o futebol ele dá uma iludida. O futebol aonde muitos aí se perdem, a gente vê Luciano? Muito craque aí que tem um potencial enorme que infelizmente se perdeu mesmo, né? Sim. E muitos craques que nem conseguem chegar, né? Que à noite às vezes tira do cara aquele fôlego que ele deveria ter no outro dia no campo, né, cara? Exato. Eu não fui nenhum craque, não tive nenhuma, assim, um time grande, mas eu vi muita gente melhor que eu ficando para trás. Por conta da disciplina. Por conta da disciplina, por conta de aproveitar o que o futebol oferece, né? E acaba que eles só aproveitaram o que o futebol oferecia, mas não aproveitaram o futebol. Então, 14 anos saí de casa e fui para um projeto em Conchal. E aí eu fiquei até 15 anos, que foi quando eu fui para o Rio Claro, joguei o Sub-15 com o Paulinho McLaren, de treinador, E aí depois eu voltei. Esse aí fazia gol, hein? Esse aí fazia. Esse sabia fazer gol. Esse tem moral no futebol. Esse no meu time, pelo menos, ele gostava de fazer. Esse aí, se tivesse nosso time, acho que nós tínhamos classificado, hein? E aí depois eu saí de lá, por causa do joelho, graças a Deus não era nada tão grave. O nervo passou o osso, ficou em cima, então quando eu dobrava, a pele pressionava o nervo. E eu não conseguia jogar, cara. E aí os caras, 15 anos, vai ter DM. Vai-te embora. Dispensado. Dispensado. Mas, graças a Deus, vim para São Bernardo. Aí eu fiquei do Sub-17 até o profissional no São Bernardo. Você jogou a Copa São Paulo, né, no São Bernardo? Joguei 2 anos da São Paulo. A copinha. A copinha, graças a Deus. E eu vou te falar, viu, Casares? Dá uma dica aí pra você aí. Esse monte de pé de rato tem aí no São Paulo aí, nós estamos usando um segundo volante, ó. Olha melhor aí, viu? Tem gente boa aqui, viu? Pedindo passagem. E... Luciana, se eu vejo, cara, assim, né? Assim, a convivência, a sua postura, tudo, né? Eu vejo, assim, que você sempre foi uma pessoa, assim, muito centrada. Até como você falou, você não deixou o futebol te deslumbrar, né?
E eu sempre vi que você foi uma pessoa assim muito centrada na fé e tudo mais. E quando é que a fé se tornou assim parte importante do seu dia a dia, assim, da sua caminhada, né? Se isso já vem desde a infância ou se teve alguma coisa que deu esse estalo que você falou, cara, aqui é um caminho, né? Top. Cara, eu tenho alguns privilégios assim que eu considero na minha vida. E um deles foi eu ter conhecido cedo também um pouco mais de Jesus, assim. Ele se apresentou para mim e isso me deu uma força maior para que isso não subisse. Porque eu falei que com 15 anos não subiu, né? Mas eu tive um episódio que, assim que eu assinei o contrato profissional, aí eu morava aqui no apartamento São Bernardo, Nova Petrópolis, e aí fala, poxa, acho que eu tô chegando, hein? Já tô diferente, né? Já tô diferente. E aí deu uma subida, e meu pai falou, pô, Lu, eu acho que dá uma segurada aí, hein? Eu falei, não, eu sou o mesmo e tal. Mas depois, naquela vontade, você até esquece, você fala, bicho, eu tô bem, mas no final você fala, não, Sim. eu tava quebrando mesmo. Ou seja, né, cara, a família aí é importantíssima na vida do jogador, né, cara? Fundamental. E dentro do grupo de vocês lá, a gente escuta falar aí nas televisões, tinha meio que os grupinhos assim, tipo, os baladeiros, os caras que são de fé lá, Sim. sabe? Aqueles grupinhos, rolava isso aí as também. panelinhas, vamos dizer. Cara, é engraçado porque não é exatamente panela, mas é um exemplo, o convívio. O cara saiu à noite, ele vai chegar falando disso. E aí ele não vai falar pra mim. Uhum. Só que é engraçado, né? Que quando acontecia alguma coisa, vinham até a gente, né? Pô, me dá um direcionamento. Pô, mano, o negócio aqui tá assim assado, o que a gente faz? Mas é engraçado. Eu tenho alguns episódios muito legais, assim, ainda quando eu jogava, que um dia um cara, ele tava com problema, menino ainda, a gente tava no sub-18, tava bem demais no Paulista, sub-20, e aí um menino, dando trabalho, e um dia faltava, outro dia ele vinha meio de ressaca, e os caras estavam no pé dele para mandar embora, e um dia na concentração, cara, ele saiu e foi fazer o que ele tinha que fazer, infelizmente, com coisas ilícitas, né? E aí quando ele voltou, eu não tinha tanta amizade assim com ele. Ele chegou doidão. E aí os caras iam mandar ele embora. Falou, não, você pega suas coisas, vai embora e tal. Ele virou pra mim e falou, pô, eu admiro muito você, negão. Ô, você é fera, mano. Ô, você joga pra caramba. E outra, mano, você tem uma postura, tal. Eu falei, ué, do nada o cara na ressaca falando isso. Só que é uma coisa que você falou sobre fé, né? E é uma coisa que eu aprendi, que as pessoas estão sempre nos olhando. Então não adianta eu falar que faço uma coisa e a prática é outra, né? Sim. Então, desde cedo, acho que desde os 20 anos, eu tenho isso no coração. Pô, beleza, eu quero assumir isso, então eu vou até o final. Legal. Hoje, assim, como atleta profissional, você já não atua mais, né? Mas você conseguiu conciliar os dois mundos que, vamos dizer assim, eram as suas paixões, né? E são até hoje, que é o futebol e a fé. E hoje você usa isso para transformar vidas, né? Isso. Queria que você destrinchasse um pouquinho pra gente aí de como que é essa caminhada e até, se você preferir, como surgiu isso primeiro, né? Como surgiu essa oportunidade de, poxa, fazer missões através do futebol aí para outras pessoas. Eu confesso que depois que eu saí do futebol, eu tinha uns 23, 25 anos, não lembro exato, e eu fiquei com vazio, que, cara, saí de casa aos 14 anos. Como eu falei, a minha infância era jogar futebol. Aí cresci jogando futebol. O que eu vou fazer? Não sabia, fiquei perdido e tal. E eu sempre acreditei que nada que eu faço ou aprenda é à toa. E eu ficava pensando, mas Deus, que eu... Não faz sentido, né?
Eu joguei a minha vida toda e eu fazer isso pra quê agora? E aí foi quando, em 2016, 17, eu conheci a Brasil Sports Academy na época, né? Na verdade era soccer, né? Agora que mudou. E aí eles apresentaram que eles utilizam o futebol para transformar vidas, cara. E eu falei, nossa, que negócio interessante. Deixa eu conhecer me um pouquinho aprofundar, mais, um pouquinho mais. E aí eu conheci o diretor executivo, a gente virou amigo. E aí foi a primeira vez que ele me fez o convite, em 2017, para ir para Egito e Espanha, em uma viagem. E aí tava muito em cima, eu não consegui, cara. Não consegui, porque é todo voluntário, né? Então Sim. você levanta seu recurso, você paga sua passagem, tudo é você que faz, né? E infelizmente essa eu não pude, mas eu falei, cara, o ano que vem eu vou. E isso aconteceu. E quando eu fui, cara, mudou uma chave na cabeça. Eu falei, cara, me encontrei de novo. Agora eu tenho um outro propósito agora, eu tenho outro propósito de vida. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Então a gente estava até falando antes aqui nos bastidores, né? Que você Sim. se encontrou no podcast. Quando eu fui a primeira vez, eu falei, cara, é isso. Eu pego o meu know-how do futebol, né? E agora eu quero transformar vidas através disso aqui, cara. E é muito na prática, assim, só para dar exemplo, né? É muito simples, só que é muito real. Porque as crianças hoje em dia, elas não querem te ouvir. Os adolescentes, eles são bem... A não ser que você tenha alguma coisa que ele admire, né? Exatamente. Então, às vezes a gente vai a alguns lugares e aí as pessoas, mas futebol, tal, aí você fala, não, eu tive o privilégio de ser jogador profissional. Pronto, mudou, eles vão parar para te ouvir. Muda a com chavinha do certeza. O que moleque. ele tem para falar para mim? Aham. É isso, né? Não, Entendeu? de fato. Isso que você trouxe é interessante mesmo, porque a gente vê assim, por exemplo, em qualquer nicho de atividade, né? Por exemplo, eu sou da área financeira, né? Sempre fui da área financeira. E eu via que, assim, muitas vezes, assim, cara, ninguém parava, assim, muito pra pegar opinião comigo, independente de eu estar indo bem pra caramba ou nada, ou enfim. E aí apareceu uma oportunidade de, através de uma escola de mercado bancário, eu começar a dar aula nessa escola para formar a galera para entrar em banco e dar palestra, essas coisas. E começou pessoas que nem estavam assim sendo alunos da escola, mas deixa eu bater um papo com você, o que você acha que vai fazer? Então, assim, faz muito sentido isso mesmo que você trouxe. Não tem jeito. E o futebol para molecada. No Brasil, né? Você tem experiência de viajar em outros países aí do mundo, a gente não sabe como que é. Mas no Brasil, cara, você fala com. Cara, pelo menos a geração um pouquinho, né, mais para trás, né? A geração de hoje já não tá tanto assim. Uma geração para trás, cara, era unanimidade. Todo moleque, 99% queria ser jogador. Quando falava-se que, puta, o cara é o ex-jogador, todo mundo queria tirar foto, todo mundo queria estar perto, autógrafo na época, né? Que Sim. tempos atrás que não tinha essa facilidade de telefone com câmera, então... O legal, cara, é que o futebol em si ele tem um peso, um exemplo aqui no Brasil. Eu falar que eu fui atleta profissional, ok, eles vão me ouvir. Mas lá fora, pô, qual time você jogou? São Bernardo. Quem é São Bernardo? Quem é Rio Claro? Ninguém vai saber. Só que tem um diferencial que a gente usa lá fora. Essas 5 estrelas tá no seu peito aí. Então eu falo, os brasileiros estão vindo aí. E eles são treinadores de futebol. Putz. Muda tudo. Molecada gruda. Muda tudo. É a carteirada, né? Não, muda tudo. E aí, você vai usar a experiência que você tem, né? Dar um treino diferentinho, você fala, nossa, as crianças piram. Fala, meu, que treino top, não sei o quê. Nunca vi isso na vida. Nunca vi isso na vida. Então, o futebol em si, a gente tem o privilégio também das 5 estrelas, que nós usamos ao nosso favor. Tem aqui, até eu te mandei, né, do nosso Instagram, a gente tem os BSA Legends, né, que em inglês é um pouco, eu tô aprendendo. Mas as lendas, né, nós fazemos também jogos amistosos em países e isso da hora, né? é muito... o último agora foi na Índia, né, e
quando o Ronaldinho chegou, falaram que foi absurdo. Ronaldinho, Rivaldo, os caras... E isso aí, querendo ou não, abre portas, né? Então a pessoa vai estar aberta a nos ouvir depois. Até eu ia querer entrar no campo de mão dada junto, mas não é molecada. Essas figuras aí que ele falou, Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo, cara, são referências aí pro mundo inteiro e abre portas. E infelizmente a gente tá perdendo um pouco disso aí, né, cara? O grande nome hoje que a gente tem é o Neymar, mas a geração, né? A geração tá um pouco deficitária, né? Não é o assunto para agora, mas eu enxergo diversos problemas aí da forma que o dinheiro acabou entrando nesse mundo do futebol e tirou um pouco daquela magia que o brasileiro tem. Eu acho que tirou um pouco, como você falou, não é assunto, né? Mas eu acho que tira um pouco do amor pelo negócio. O que os caras corriam, os caras... E não era correr em quilometragem, que hoje em dia, pô, tá maluco, eu corria 5 a 7, os caras estão correndo 12 km. Os caras estão correndo muito, só parece que esse é o critério hoje, correndo como atleta e não né? como... Corre e pedale nada, né? Entendeu? Antes, na minha época, né, há 10 anos atrás, a gente corria pelo amor. Quantos que era... vai ganhar uma ajuda de custo. Pô, tá maluco, bora. Vamos pra... Onde tá tendo ajuda de custo pra jogar a bola, né? Você tá maluco. E isso é muito... Hoje a gente vê muita falta disso, né? Eu acho que a vontade da galera tá lá. É tanto isso que, por exemplo, tem jogador que faz uma troca de time, não é por jogar, é pelo dinheiro. Tanto que ele nem pondera e depois ele até se arrepende. Né? Temos aí que tem se arrependido. Porque a decisão foi errada, né? Ele foi pelo dinheiro, não pelo propósito de ser jogador, de querer, né? Então... Ô, Lu, acho que assim, até puxando aqui um ponto legal que você trouxe de você trazer um treino diferente, que isso já fazia a molecada, falou, opa, nesse aqui eu vou prestar atenção, esse aqui eu vou ouvir. Nessas missões aí que vocês realizam, né, que tipos de atividades que vocês usam mesmo que pega, assim, a atenção da molecada? Então, assim, treinos, jogos, ações sociais, porque tem a parte da... Não sei se é pregação a palavra, mas assim, você, depois assim de você ter trazido a atenção, você poder trazer ali uma palavra para edificar, né, para transformar. Mas como que é que funciona isso, esses treinos, ações sociais, como que vocês... Nós respeitamos muito onde estamos, na verdade. Então, exemplo, tem lugar que os caras falam, primordial, né? Não podemos falar de fé aqui. A cultura local. A cultura local, e tá tudo certo. Porém, o princípio, ele sempre vai ser humanitário. O mesmo, entendeu? Porque, um exemplo, o gol é acertar o alvo. Então, a gente fala sobre acertar o alvo com esses jovens. O passe é o primeiro fundamento do futebol. Como que sai a bola? Com passe. Só que eu vou tocar para quem? Então eu preciso do outro. A interdependência, né? E aí você pode ligar, eu preciso de Deus, mas também preciso do outro. Então, isso aí a gente consegue falar de forma bem tranquila. A gente não precisa falar, né, da nossa dependência de Deus, mas que precisa do outro, a gente deixa bem claro. E aí traz a humanização, né? Porque hoje em dia tá todo mundo assim, né? Porque ninguém tá precisando de ninguém. Só que na verdade todo mundo precisa de todo mundo. Do outro, né, cara? Então, essas são umas lições assim básicas que a gente consegue levar de forma bem assim, usando o futebol. Porque as crianças, o meu parceiro Chimenez até usa muito esse exemplo, né? A criança, ela tem algumas dificuldades assim, igual o meu filho tem 5 anos, o Isaac, um beijo para ele, minha dona também. Tá certo. E às vezes, pai, onde tá o chinelo? E aí o que a gente faz? Tá ali. Nós não deixamos com que ele solucione o problema dele, né? Nós vamos e aí pronto, imagina, né? Essa criança vivendo isso. Pô, ninguém vai ajudar ele a solucionar o problema? Ninguém vai ajudar ele a acertar o alvo?
Ninguém vai ensinar para ele que ele depende do outro. Sim. Aí essa criança lá na frente, só Deus sabe, né? Sim. Mas nosso foco principal é isso. Ajudar crianças, adolescentes, até mesmo adultos. A gente tem o futebol ali em Santo André. E o nosso intuito básico, né? Não falar palavrão. Mas não é pelo fato do palavrão em si, mas para modificar ali a mente, né? Sim. A linguagem, né? A linguagem. Tá uma disciplina. Se é uma disciplina boba, às vezes você pensa, pô, não falar palavrão, mas isso começa a condicionar a pessoa a ter outras disciplinas na vida que às vezes ela tem dificuldade, fazer uma academia, fazer uma dieta, fazer um controle financeiro. Às vezes uma bobeirinha de, pô, lá o cara tá me ensinando a não falar palavrão, então ali eu tô me controlando. Pô, eu consegui me controlar a não falar palavrão pelo menos um dia da semana? Será que eu não consigo me controlar para um dia gastar menos? Exato. Uma coisa vai puxando a outra, né? Você vê, levando a sua área, né? O cara, eu comecei a ter comigo isso também. Eu falava muito futebol, né? E aí eu comecei, toda vez que eu falava, eu comecei a notar que eu falei. Aí, que antes só saía. Agora, poxa, eu falei. Aí antes de falar, pensei antes. Aí você começa o quê? Aí entrando na sua área. Pô, vou gastar? Pô, mas a pizza, eu comi pizza 3 dias atrás. O cara vai começando a pensar a se policiar nisso, né? Na atitude que ele vai ter, entendeu? Eu Então, sempre dou como exemplo o Júlio lá que, não, mas pô, tem que aproveitar porque tem desconto, como diz o Júlio, se não gastar o desconto é maior, né? Lu, acho que até puxando aqui nessa linha do que você trouxe, você já fez aí diversas viagens, você tem essa, como você disse, esse futebol para adultos aí em Santo André. E você comentou de como você vai buscando atingir as pessoas aí, né, através do futebol. Você já consegue mensurar um impacto médio aí que você trouxe nessa galera que você fez esse trabalho, né, esse projeto, você levou esse projeto adiante? E eu tenho um a mais ainda. Tem algo que te marcou? Cara, tem as duas frentes, né? Talvez eu vou esquecer respondendo, não vou esquecer a outra, vocês me relembram. Mas algo que me marcou foi a minha primeira viagem pro Egito. E na verdade eu tava até dando um treinamento sexta-feira sobre isso, né? E a gente estava lá num lugar bem distante do Egito, muito longe mesmo. E aí, no meio do matagal, tinha uma quadra num povoado. E uma criança chegou até nós e falou: meu, vocês são da onde? Do Brasil. Como é que vocês estão fazendo aqui? Eu, não, nós viemos por causa de vocês. Trazer a alegria, o amor, trabalhar um pouquinho de futebol. E ela ficou indignada. Não, pô, mas fala a verdade, vocês são da onde? Do Brasil. Não, mas não é possível que vocês vieram aqui por causa da gente. Então, tipo, a gente consegue fazer algo tão simples para um povo que não tem nada. Ela ficou inconformada. E isso... Isso era em qual país? No Egito. E isso aí, eu carrego uma frase que eu aprendi nessa viagem. Quanto vale um sorriso? Então... E é fogo porque assim, África, Oriente Médio, eles estão muito acostumados com essas visitas para explorar, né? Então quando vê uma visita por amor mesmo, assim, pra eles... Pra trazer o bem, né? Exato, eles falam, peraí. É desconfiado. É isso. E essa frase vem me motivando, assim, ao longo dos anos, né? Quanto vale um sorriso? Porque, às vezes, a gente aprende, né? Que para que muitos possam viver, outros têm que morrer. Então, a minha dor hoje, o que eu tô passando hoje, pode ser um alívio para o seu sofrimento amanhã. Mas quando está disposto a transmitir isso? Entendeu? Então, exemplo, quando a gente vai para lá, eu deixo o meu filho, eu deixei 1 mês praticamente esse ano. Mas só que a questão não é o meu filho. A questão é quantos sorrisos eu encontrei lá. Porque meu filho, ele tem o amor do pai. Ele não vai ter 1 mês. Uhum. Mas e aqueles jovens que nunca viram um amor? Sim.
é o seu propósito, né? E o seu Entendeu? filho vai enxergar isso lá na frente com muito Com orgulho, pode ter certeza. certeza. E ele foi esse ano também em uma e que foi impactante, cara. Ele fala de pai, e o do lixão? Papai, quando a gente volta, que ele foi para o Amazonas, quando a gente volta, fala, filho, não é sempre, né, que dá, tá? Sim. Mas ele já entendeu o porquê que eu vou. Ele já se identificou com isso Ele também, já se né? identificou. Então, às vezes, um exemplo, aquilo que a gente falou, né, que hoje em dia tá todo mundo assim e ninguém entende por que que a gente faz o que a gente faz. Agora a pergunta é, por que você não faz o que a gente faz? Acho que isso que você trouxe assim do celular, e acho que hoje a população, assim, no geral, a gente está muito no automático para tudo, inclusive para julgar, né? E eu lembro de uma frase de um filme aí, nem cabe citar o filme, mas enfim, eu lembro de uma frase assim que eu achei muito interessante, que cabe muito nesses conflitos de dia a dia da gente, como a gente tem que procurar melhorar, né? Que assim, hoje, por exemplo, qualquer coisa que você vê que você discorde, hoje tá muito fácil para a população. Ah, isso aqui tem que morrer, isso aqui, aquilo ali. E nesse filme ele fala uma parada assim, nem todo mundo que tá vivo merece viver, nem todo mundo que morre merece morrer. Você tem o poder de devolver a vida a quem morreu? Não. Então não seja tão ávido para jogar alguém à morte, né? Deixa Sim. o curso seguir o caminho dele, né? Assim, então, assim, é uma parada assim pra gente refletir, porque às vezes a gente no dia a dia, a gente começa a ficar muito no automático e achando que, pô, você tá no direito de julgar. E é como você falou, cara, hoje eu pensaria, pô, não vou deixar meu filho um mês sem estar comigo, né? Sem estar a presença do pai. Mas, pô, você tá deixando seu filho um mês sabendo que ele vai ter você o resto da vida. Exato. E você pode ver uma criança ali que, sabe, às vezes um dia faz uma grande Exatamente. diferença, né? O que o menino do Egito fez, né? Tipo, ele não tava entendendo por que não é possível que você só veio aqui só por isso. É pequeno, né? Não é possível que você não quer nada em troca, né, cara? Isso meio que Exatamente. mata até a pergunta do que foi o impacto que gera. Acho que esse é um dos pontos principais aí, né? Ter Também. a pessoa ter esse acolhimento. A gente vive num país, todo mundo vai ter motivos políticos aí para questionar. Mas não tem o que falar, o Brasil é um país extremamente acolhedor, é um povo acolhedor, né? Então a gente está acostumado com isso e pra gente é uma coisa muito boba, às vezes um simples Sim. abraço, né? E para essa galera dessas regiões, que são regiões tão marcadas por guerra, conflito o tempo todo, o que pra gente é simples, pra eles vale uma Sim. vida, né? Mas uma das coisas que nos marcaram, eu falo por equipe, tá? Mas ano passado nós estávamos na Colômbia e tinha uma atividade num presídio lá. Só lugar fácil, hein? Só... Só lugar fácil. Barranquilha. Aí a gente... Essa eu não estava, né? Mas um amigo que eu levei voltou falando isso. Era a primeira vez dele e eu que tinha convidado. E aí ele falou, pô, negão, aconteceu um negócio muito louco lá. Eu falei, que foi, mano? Aí falou que chegou lá, jogaram, que lá não tinha como dar treinamento e tal. Sim. Só um joguinho ali com eles. Jogaram, eles tiveram um tempo de bate-papo mesmo ali no final, aquela resenha depois do futebol. O pós-jogo? O pós-jogo. e aí o cara pediu pra ele esperar. Falou, não vai embora agora não, calma aí, rapidinho. Ele foi lá na cela dele, pegou o boné que ele tinha, a única coisa que ele tinha, e entregou. E aí o meu amigo ele falou, mano, eu fiquei pensando o que eu vou dar pra ele, mano, o que eu faço? Ele ele mudou a vida do cara, mano. E aí foi essa minha resposta. Era o que ele queria, resposta. né, velho? Era o que ele Essa queria, foi né? minha resposta. Falei, meu irmão, tudo que você tinha, você entregou pra ele. Sim. E isso é o... E ele te retribuiu. Ele te com o que ele retribuiu tinha o que também, ele né? tinha. Ele deixou o tênis e tal, o brinco, mas só que, tipo, eu falei, mano, se você não deixasse nada, você já tinha deixado tudo que ele precisava. Sim, não, cara, é exatamente isso, assim, porque o cara deu pra ele um boné, que foi a única coisa que ele tinha, e assim, parece pouco, mas assim, representa, tem uma simbologia muito forte. E é exatamente isso, cara. Eu tô te dando a única coisa que eu tenho, porque você me trouxe alguma coisa que era muito além, né, do que eu esperava, né, cara? E assim,
E aí, cai de novo naquilo que a gente fala do acolhimento. Cara, assim, eu sei que todo mundo fica pé da vida com detento e tal, porque, bandido, já fez isso, fez aquilo. Mas, cara, não tem jeito, velho, assim, a vida que esses caras estão levando lá dentro, né, de novo, assim, será que cabe tanto a gente julgar o tempo todo? Eu sei que, é fácil quando não aconteceu com você e tal, etc. Mas, mano, o cara tá pagando lá o que fez. E às vezes, mano, um abraço ali que pra gente não é nada, é isso, cara. Pro cara representou demais. E como seria legal, né, se pudesse acompanhar a vida desse cara pós, no seguinte sentido, cara, o seu amigo deu o tênis lá, o brinco pra ele, sabe? E o cara, de repente, saiu, ele precisa se ressocializar, tem dificuldade... Puta, tá prestes a fazer uma merda, o cara olha pro tênis, ele lembra da palavra e fala assim, cara, não vou, sabe? Mano, eu acho que é bem isso, assim, acho que essa ação, essa visita, ressocializou ele muito mais que 20 anos de cadeia, do cara. que o sistema, sabe? Com certeza. A gente não sabe como que é lá, mas... Se aqui é feio, lá não deve ser muito diferente, não, cara. Então, não, assim, lugar nenhum deve ser bom, mas, cara... Mano, tem uns lugarzinhos que... Tem coisas que, infelizmente, a gente não tem o controle 100%, né? Sim. Coisas que a gente vivenciou, que mudou uma vida e a gente às vezes nem sabe. Então tem coisas que... Nosso papel é ir, fazer o que tem que ser feito. E só que nós normalmente apoiamos alguém que já está lá. Sim. Então ele vai dar sequência. Porém, por exemplo, numa penitenciária, o cara vai sair, talvez ele nem é da Colômbia. Entendeu? Mas a nossa parte a gente fez. Vocês plantaram. Exatamente. Vai saber se esse cara não sai de lá, sei lá, ele volta para Honduras e vai fazer o que vocês fazem lá. Né? Exatamente. Aí a Deus pertence, mas a nossa parte foi feita. Foi feita, com não, certeza. Eu acho que, muito cara, bem feita. Exato, eu acho que isso aí é uma forma de transformar. Porque eu comento o seguinte, por exemplo, eu faço um paralelo com o mercado financeiro que eu trabalho. Hoje eu tenho uma lista de 300 clientes. Então, assim, são 300 clientes que eu cuido ali das contas deles ali. Cuido, assim, tô impactando a vida de 300 famílias. Eu começo a dar aula para aparecer 10 novos profissionais iguais a mim no mercado. Esses mesmos 10 profissionais vão atender uma carteira com 300 clientes. Eu já não estou mais impactando 300 famílias, estou impactando 3 mil. Sim. É mais ou menos a linha de raciocínio desse lance de vocês. Às vezes, cara, esse cara, ele sai de lá com a cabeça, a chave virada por conta de vocês, ele vai fazer essa transformação de vida em outro lugar que talvez vocês não teriam acesso porque não teriam um contato lá. Sim. Ele passa a ser o contato de vocês depois, né? Então, assim, vocês começam a expandir essa corrente do bem, vamos assim dizer, né? Exato. Inclusive, isso você me fez lembrar de algo que eu esqueci, que eu normalmente não deixo passar. Tudo isso que eu faço foi algo que eu aprendi vivendo, né? Quando eu ainda jogava, era pequeno, você falou de Santo André, o Dirceu, volante, eu não sei se você lembra dele, ele é meu padrinho de casamento. E ele fazia exatamente isso. A gente estava na base, duro, ele pegava a gente no alojamento, levava a gente para a igreja, e tinha uma Zafira na época. E ele, a Zafira tinha 7 lugares, às vezes ia 10. Desculpa, PM. Quase uma Kombi. Quem nunca quer tirar. Mas a causa era boa. A causa era boa. Então, um exemplo. Eu via isso, eu falei, cara, como isso pode acontecer, mano? O cara ele sai do treino cansado, ele pega a gente, leva pra igreja, depois ele sai, pega a família dele, leva pra igreja, aí o culto acaba, ele sai da igreja, leva a família, depois volta pra... Eu falei, mano, olha o rolê que esse cara tá fazendo. Sim. Entendeu? Então, tudo que eu faço hoje é algo que eu experimentei também. Eu sei que é importante. Uhum. Então... Receber uma coisa boa e tá propagando ela, exatamente. Né, cara? Então, é muito... Eu gosto de deixar isso bem claro, porque a gente tem que dar honra àquele que tem honra, né? E esse cara foi um espelho pra você, né? Tá maluco, o Dirceuzinho. E você tá sendo espelho para outras crianças, outros jovens, né? Sim. Então, é uma construção aí, né, cara? Exatamente. O Douglão falou do lance de um episódio aí que te marcou, né? E você trouxe esse episódio do Egito. Eu vou fazer meio que uma pergunta dupla que vai cair nessa mesma linha de raciocínio. A primeira
se esse episódio do Egito foi a viagem que mais te marcou, tá? E aqui agora eu vou puxar para uma outra linha de raciocínio também, que a gente falou aqui da parte boa, né? Aquilo que me marca como experiência da hora, Positiva. poxa. Mas eu acho legal a gente entender um pouquinho também do outro lado, por exemplo, alguma experiência que você teve, e às vezes nem é relacionada a essas viagens, é alguma outra questão que aconteceu, mas algum episódio que testou tua fé, cara. Caramba, boa pergunta, né? Vamos lá, testar a fé. Eu acho que é começar de trás para frente. Eu acho não, tenho certeza, de 2022 ou 23, quando que foi o episódio da Turquia lá? Do terremoto? 23, né? Acho que foi 23. Acho que foi 23. Eu acho que essa foi uma das mais impactantes para mim, assim, na questão negativa, assim. Mas você imagina passar uma situação dessa? Não, na verdade, não o fato da viagem. Porque é o seguinte, quando você vai numa viagem dessa, você acaba dependendo também de pessoas, né? Sim. Igual eu falei, é tudo voluntário. Você tem que levantar 15 mil, tipo, poxa, como que... Às vezes dá para você pagar do bolso, ok, tá tudo certo, mas às vezes não. E às vezes você vai mandar uma mensagenzinha para uns amigos que, pô, mano, eu admiro pra caramba o que você faz e tal. Falou, mano, se sentir no coração, esse ano a gente vai fazer isso. E, cara, não querendo que, eu tenho que pedir, os caras têm que dar. Sim. Não é isso. Mas às vezes a gente ouve algumas coisas muito duras, sabe? Igual, poxa, quantas vezes eu já ouvi falar, pô, mas você vai fazer o filho dos outros sorrir, vai deixar o seu ali? Pô, e se você morrer, você vai deixar seu filho com quem? A gente... Putz, cara... mas ele nem, um exemplo, ele nem vive dentro da sua casa pra saber se seu filho tá triste ou tá feliz, pô. Então, complicado. Aí o exemplo, pô, quer ir pra Europa, quer ir pra não sei o quê, e por que não tá aqui? Indo lá luxar, né? Só que, tipo, a gente faz aqui também, só que a pessoa só quer falar... Enfim, então... Várias coisas acontecem e essa viagem em si foi bem marcante nesse sentido. Só que eu costumo falar que Deus ele não erra, né? E travou minhas costas, cara. Fiquei 3 dias sem levantar da cama, de nervoso, assim, querendo levantar o recurso e nunca chegava no valor exato. E você fica, caramba, tá perto e a viagem e tal, desespero. Porque não é barato, né? Não, cara? Não é barato, a gente tá falando. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo, a gente foi. E depois do trabalho de lá, a gente ficou 15 dias na Turquia, na área mais afetada ali. E incrível que pareça, cara, o que a gente menos fez foi futebol. Eu fiz cabana, eu fiz várias coisas, cara, mas o que a gente pouco fez ali foi o futebol. O boleiro se reinventou lá. Não, cara, você faz... E no final de tudo, uma moça chamou uma repórter, que a gente nem sabia que ela era repórter. Ela estava acompanhando a gente lá esses tempos. E ela falou, eu cheguei aqui em março. Eu peguei logo o começo de tudo ali, pessoal. E desde aquela época, eu nunca tinha visto esse povo sorrir o quanto eles sorriram com vocês essa semana. Falei, cara, tá pago. Tá pago. Tá pago. Não, entendeu? Cara. Então, da mesma que foi impactante de forma triste, você ouvir várias coisas, dificuldade, mas quando você ouve isso aí, cara, tá pago. É Exato. Um carimbo que você não esperava que a pessoa te deu um feedback e falou, puta. E não que a gente vá pra isso, tá? Sim, mas é que... Mas assim, isso, você sabe que você tá fazendo o certo, né, cara? E eu acho que também é um combustível de você falar, cara, tô no caminho certo, é isso. Porque outra pessoa que não tem nada a ver enxergou isso e me falou pra me motivar mais ainda, né, velho? Sim, sim. E aí, pra mim, em especial mesmo, acho que foi muito impactante, que eu falei, né? A primeira frase da primeira viagem é quanto vale um sorriso. E ela pegou logo nessa, então... sem combinar, sem nada. Então, eu acho que foi... o espontâneo, foi muito impactante pra mim, assim. Você perguntava pra outras viagens, a gente já foi pra alguns lugares bem, assim, bem difíceis, bem legais também.
que foi impactante também, mas essa eu acho que porque a gente não esperava, nós nem sabíamos que ela era repórter, e ela chamar a gente para falar isso, falou, meu, preciso falar isso para vocês. Eu acho que foi, na verdade, uma resposta ali de Deus ali. Certeza. Através daquela moça. Às vezes aquela hora que você tá se questionando, né? Ele falou, opa, toca aí no coração e fala, vai lá pra eles não desviarem, né? Do caminho. Se o cara tinha um pouquinho de puta, meu, tô meio desanimado, aí o combustível já veio, né, cara, de novo. Exatamente. Sim. Você comentou aí dessas falas pesadas, assim, que principalmente envolvendo seu filho e tal. Sim. Quando você viaja, como você disse, poxa, você pondera, meu filho vai ficar um mês sem o pai, mas poxa, olha o que eu tô trazendo. Mas vamos falar desse outro lado. Como você lida com essa questão da saudade, da distância nesses momentos? Porque pega, né, cara? Sim. Não tem jeito. Você ficar... Eu falo assim, às vezes eu tô doido com meu filho lá, que fala, moleque, não me dá sossego, mas eu fico um dia sem... Sim, Porque eu chego em casa mais tarde e ele já tá dormindo, eu já fico chateado, cara. Sente né? falta. Isso é bem legal, essa pergunta. O que me ajuda é que eu joguei futebol a vida dos 14 aos 25, então eu já não sei como eu posso falar, mas o meu coração já é trabalhado na saudade, né? Que 14 anos a sua saudade é a mãe e o pai. Então isso fica um pouco mais leve. E aí também aproveita a tecnologia e tal, mas é doído quando às vezes não, né? De todas, só uma que ele não ficou doente. Todas ele fica doente, cara. E aí é incrível. Não tem jeito, sente falta. Aí você fala, meu, tadinho do meu pequenininho, quer vontade de dar um abraço nele. Mas só que é isso, cara. Daqui a pouco você vive aquilo que você fala, não, meu propósito, beleza, ele tá doente, daqui a pouco eu vou chegar, daqui a pouco vai estar tudo bem. Ele vai ficar tudo bem. Ele vai ficar tudo bem, só que essas crianças a oportunidade de estar bem hoje, cara. Sim. Entendeu? Então aí vai muito do propósito de vida, né? Eu até um dos treinamentos o treinamento que eu dei na sexta é isso, propósito de vida. Uma vida de propósito, desculpa, ao contrário. É uma vida de propósito. Então eu sou intencional em tudo que eu faço. É de propósito. Eu faço isso de propósito. Entendeu? Então eu tenho a intencionalidade de fazer o que eu faço. Não é uma vida, deixa a vida me levar, né? Como diria aquele... É porque você quer mesmo, né? Eu quero fazer isso. É algo que eu, cara, me encontrei, igual a gente estava falando lá no começo. Onde eu me encontrei. E por mais difícil que seja, mas é muito prazeroso. É muito prazeroso. Não, cara, assim, você, até baseado no que a gente estava conversando no começo, que eu estava comentando com ele sobre a missão do podcast, né, assim, e assim, e é a mesma coisa que eu comentei contigo dos feedbacks, quando você comentou do feedback da jornalista. Sim. Você não foi para lá pensando, vai alguém elogiar o que foi feito. Mas esse tipo de coisa é mais ou menos o que eu comento aqui do podcast. A gente não faz o podcast pensando, eu quero que você fale no fim que você gostou, né? Mas, poxa, quando você chegar no final, assim, do episódio, já com as câmeras apagadas, chega uma pessoa, poxa, igual eu comentei, a pessoa começa a chorar, assim, pra você falar, poxa, obrigado pela oportunidade. Isso, cara, representa pra você muito mais do que você tava esperando, assim, é o combustível que impulsiona, né? Eu brinco, assim, muito que, poxa, eu faço uma negociação no meu trabalho, né, assim, uma determinada negociação, eu já sei, esse negócio aqui que foi feito, eu sei o quanto isso aqui vai entrar no meu bolso, né? Aí, por exemplo, eu fiz um contraponto. Uma pessoa que a gente convidou, né, que eu sou cliente dela, assim, na PF, né, assim, eu compro artigos com ela, a pessoa montou uma luminária com o nosso podcast e deixou lá no stand dela para divulgar a gente, sem ter pedido nada. Isso aí para mim vale mais que, cara, qualquer comissão de trabalho. Você fala, cara, assim, você vê assim o seu propósito, né? Sim. Então acho que assim, é nessa linha de raciocínio, assim, você ter esse tipo de feedback, não é aquilo que você tá esperando isso, mas isso te dá um gás, um combustível para você saber que tá no caminho certo. Quando tá alinhado com o seu propósito, que você segue aquilo ali religiosamente, vamos dizer assim, as coisas fluem normal, sabe? Sim. As coisas vão acontecendo, tudo vai vindo para você de forma natural, porque não é um negócio forçado, né? Sim. As pessoas sentem isso também. Então, assim, esse também é o nosso propósito,
de ser essa coisa assim, tipo, cara, eu tô fazendo porque eu quero, qual que é o seu propósito? Eu quero expor todas essas histórias muito da hora que merecem ser contadas, que Sim. merecem ter visualizações. A gente não é grande ainda, mas não tem problema, tá registrado. Ainda, exatamente, ainda, que daqui a pouco... Eu falo assim, cara, sim, sabe, sem medo de errar, a gente vai ser grande, mas uma coisa que é um compromisso eu não vou esquecer, né, a gente não vai esquecer de onde veio, e o propósito da gente, que é conectar histórias como a sua, assim, histórias de uma galera que infelizmente a grande mídia não dá atenção, e é isso que move a gente, cara, sabe? É trazer essa... Pô, é muita história bacana que tem, né? Essa história Sim. que você tá trazendo aí pra gente, pô, muita gente, eu vou te falar, que nem imaginava que existia isso, né? Sim. Eu vou te falar que quando eu fiquei sabendo que você fazia, eu falei, cara, que negócio muito, a gente tem que conversar sobre isso, porque, pô, é espetacular. O mais cara. legal é que ele falou de propósito ser uma vida, né? Que esse treinamento que eu dei, que eu falei na sexta, é na última empresa que eu trabalhei. E aí, antes de eu sair de lá, 2023, alguma coisa, 23, eles me chamaram, eles têm uma formação de cultura lá toda sexta-feira. Eles falaram, pô, Lu, você consegue dar um treinamento sobre missões? Aí eu falei, cara, nunca dei, não sei, porque eu vivo isso. Não. É difícil você colocar num papel, falar, ó, é assim, assim, assim. Não, cara, eu vivo isso. Sim. Só que aí beleza, eu dei o treinamento, foi legal, tal. E aí passou 2 anos, o cara me chamou mês passado, falou, pô, Lu, a gente trocou a galera aqui e a gente queria que você voltasse aqui e falasse. Eu falei, caramba, mano. Então, foi produtivo. Foi produtivo. E não somente o treinamento, a minha vida. Aham. Por quê? Lembra que eu falei que eu faço tudo de propósito? Então, se eu passar em algum lugar e falo, pô, aquele cara lá, mó pé no saco, mano, nada a ver. Sim. O cara não agrega em nada. Não faz sentido. Sim. Exatamente. Isso foi um termômetro, né? Se os Entendeu? caras te E aí, chamaram de isso aí, novo, exatamente. Eu falei, poxa, o propósito exatamente. tá certo. Lu, a gente falou bastante aqui sobre o principal de tudo aqui, o propósito, né? Assim, toda essa sua caminhada, trajetória. Acho que agora que a gente está caminhando aqui pro fim, eu acho legal a gente falar de um tema que é o contraponto do propósito de toda essa caminhada. São 2 pontos. O primeiro deles, o legado que você espera deixar. Caramba, isso aí você pegou de surpresa, hein, cara? Foi bravo. Rapaz, cara, boa pergunta. Eu carrego algumas frases comigo e uma delas que me impactou logo de começo é que você é a Bíblia que as pessoas lerão. Porra. Então... Anota aí, hein? Não, você é a, vou até olhar para a câmera aqui, né? Você é a Bíblia que as pessoas lerão. Então, pô, o Luciano partiu amanhã, cara. Se as pessoas entenderem isso, cara, eu tenho um propósito. Eu não sou qualquer um. Deus me escolheu. Então, ou eu vou honrar isso, ou eu vou melhor nem levar esse propósito para a vida. boa. Porque talvez, se eu estivesse falando aqui de Pedro, Tiago, só fala, poxa, o cara veio aqui para pregar, o cara veio aqui só para falar de... Talvez não seria tão impactante, mas, igual eu falei, as minhas dores talvez sane a sua enfermidade, às vezes a vice-versa. Então, a gente entendendo isso, nós temos uma vida um pouco mais de propósito, né? Sim. Então as pessoas não querem saber o que Paulo fez, talvez. Quem gosta vai querer, lógico, a Bíblia é meu manual, mas quem Aquela não pessoa gosta, que você quer atingir, quem não né? gosta não vai ficar impactado da mesma forma que se você der uma atenção para ela e mostrar através da sua vida como Paulo, Pedro, Jesus viveu, eu acho que vai ser mais impactante. Então, seja a Bíblia que as pessoas estão lendo. E que leve Jesus, né? Sim, não, Que bacana. tem uns que... que faz parte do propósito, né? Exato, cara. Que faz Não, parte. mas... E Esse é projeto futuro? Cara, eu confesso que eu vivo o meu propósito. Hoje você tá bacana. Hoje eu trabalho
sou filmmaker, né? E piloto de drone. Eu trabalho para estar disponível para o meu propósito. Igual, eu fiquei um mês fora, eu não poderia ficar se eu estivesse no CLT. Então, talvez um dos projetos seja conseguir estabilizar, conseguir uma equipe que enquanto eu tô fora carregue o piano, mas tudo gira em torno do propósito. Legal. Acho que é isso. E vai conseguir, é uma questão de tempo aí, né, cara? As pessoas, você vai encontrar pessoas que vai se conectar com o seu propósito, e na hora que você precisar estar ausente, vai ter alguém que vai estar lá no seu lugar. Sim. Não é do dia pra noite, mas... Não é. Mas a gente consegue, vai caminhando, sim. cara, caminhando e a gente tem vivido grandes coisas assim. Igual eu falei, né? Não de forma alguma ficar pedindo. O Fabinho sabe de casa, ele sabe que eu não fico pedindo nada assim. Mas as pessoas, às vezes, elas se conectam com o propósito e falam, cara, eu quero te ajudar. Sim. E isso também fala, poxa, que legal, cara. Não é que eu tô preocupado com o dinheiro, que o dinheiro nem vem pra mim, assim. Igual eu falei, é uma passagem. Uma viagem dessa é 15 pila. É sem fins lucrativos, né, Brasil? Cara, é o propósito. Assim, indo de encontro com isso, ontem a gente teve um episódio com o Toninho, que ele faz parte de um projeto social também, que é gigantesco. Uhum. E também não tem fins lucrativos. E ele faz isso por amor, sabe? Exato, cara. E atende hoje 1.600 crianças aqui em São Bernardo. Caramba. E tá para acontecer um novo projeto aí para 6.000 crianças. Então, assim, Exato. e é sem querer ganhar dinheiro, Exato, cara. É cara. o que ele aprendeu na trajetória da vida dele. E ele quer... Ele é um ex-atleta também, mas não é de Sim. futebol, ele é de corrida. Sim. Então, assim, também tá deixando o legado dele aí que... É isso. Exato. No fim é isso que conta, né? Lu, pra gente caminhar aqui pro fim, voltar um pouquinho pro futebol aqui pra gente encerrar aqui com chave de ouro. Primeiro de tudo, uma dica aí pra molecada aí que quer seguir o caminho do esporte aí. 3 dicas que você acha legal aí pra molecada que tem o talento aí, chegar perto de conseguir o objetivo. Porque a gente sabe que, infelizmente, é pra poucos, mas Sim. dica de ouro aí de quem passou por isso. Dica de quem foi profissional, hein? Não é qualquer um, não. Eu acho que a primeira dica, assim, é que, como a gente tava falando, né? Tudo envolve pessoas. Então, a companhia. Eu gosto de um texto que fala que as más companhias corrompem bons costumes. Então, você no futebol vai encontrar gente de todo tipo. O cara tá pra dar frase de efeito aqui, hein, cara? Cada uma melhor que a outra. Mas a companhia, e eu acho que a dedicação vai conduzir a isso. E ter estômago, cara. Ter estômago, porque o futebol hoje mudou, a gente sabe. Não é tão simples, mas a pessoa que quer e estiver preocupado com isso, cara, vai fluir, Legal. Tenho certeza. Legal. Fechado, cara. Vamos fazer um bate-bola rapidinho aí, porque o cara é do futebol, ele deve ter as preferências dele, né? A gente tem que chegar aí, né, ô Fabio? Mas Isso é aí coisa derruba assim. a gente, hein? Isso aí derruba a gente. É um X1 rapidão aqui. Time do coração. Santos. Maior time do Brasil. Não precisa explicar o motivo. Bate pronto aí. Quem que é o maior time do Brasil pra você? Por rodar o mundo, o Santos. Maior time do mundo. Eu acho que o Real. E um ídolo aí no esporte. Putz, um ídolo no esporte, cara. É que eu não vislumbro gente grande assim. Pra mim, um cara que eu segui bastante mesmo foi o Dirceu, que eu falei. Dirceu, pô, sensacional. Foi um cara que pra você teve um impacto significativo. Exatamente. Muita gente acha que pra eu ter um ídolo, o cara precisa ser o Sim. supra-sumo. Não, cara. É quem pra você O fez cara real, diferença. né? Sim, O cara sim. real, o cara que eu conheci. Vou mandar uma. Neymar ou Gaúcho? Putz, cara. É que é muito, muito complexa a resposta. Sim, Porque um teve mais longevidade, né? sim. E o outro teve mais... O ápice do Ronaldinho foi maior, mas a longevidade do ápice do Exatamente, Neymar cara. foi maior. Né? É que o brasileiro ele
ele sempre zoou muito o Neymar, né? Caso do Kaikai, Sim, sim. e acabou até que perdendo a parte do ídolo, né? Mas Sim. quando você vai pra fora, cara, esse cara é Cara, é assim, fenômeno, a cara. gente aqui Esse cara é a gente, fenômeno. apesar de E rival, a assim- gente defende muito, não, né? E assim, né, Luciano? Um não anula o outro, né, cara? Exatamente. São dois gigantes. Exatamente. Eu já falo aqui, eu sou Neymar. É, Por toda a história, sabe? Exatamente. Sim. Por quantidade de gols em O auge finais, do Neymar tudo. foi muito maior, né? Essa O Ronaldinho Gaúcho teve um auge ali de um É que o ano e Ronaldinho meio. era mágico, né? O que ele Não, fazia era era fora absurdo, da era curva. absurdo. Ele transformou o Barcelona, né? O Ronaldinho Sim, Gaúcho. Então sim. isso tem muito a favor. Ganhou uma Copa do Mundo, apesar de não ter sido o protagonista da Copa. Isso Tava tem um peso gigantesco. Sim. Mas como jogador, eu acho que se fosse eu e você aqui tirar o paro ímpar, eu ganhar se eu escolher o Neymar. Com dor no coração, mas eu ia de E eu acho que isso aí é algo para finalizar assim, deixar bem claro, né? Essas comparações não é que a gente escolhe um, anula o outro. Né? Exato, Porque exato. hoje em dia a gente tá num Exato. ah, não, o outro não presta. Então, não, cara, Não, é só exato. uma escolha. E outra, para um momento. Se fosse 10 anos atrás essa pergunta, talvez a gente estaria Exato, tem escolhendo o muito isso Ronaldinho. mesmo. Copa de 2002, não ficava fora Rivaldo, não ficava fora Ronaldo, não ficava fora Gaúcho, se vira Filipão. E eu quero o Neymar nesse time. É isso. Exatamente. Lu, te agradeço demais aí por esse bate-papo, acho que foi fantástico. Aí deu pra gente conhecer um cenário aí que pouquíssima gente conhece, né? Então agradeço demais. Dogão, quer? Cara, só gratidão aí. Parabéns pela sua trajetória, pelo propósito. Cara, Obrigado. é assim, não tem nem, a gente não consegue nem mensurar o tamanho da importância e do impacto que isso tem causado na vida de diversos jovens aí. A gente só tem a parabenizar e agradecer de ter esse tempo aqui com a gente. Se quiser deixar um recado aí, fica à vontade. Não, eu acho que cumprindo aquilo que eu venho carregando, né? Eu acho que é um versículo, na verdade, que diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, eu acho que Deus, ele é muito bom comigo e eu tenho que compartilhar isso com os outros, porque às vezes a gente está vivendo uma dificuldade. Eu mesmo, quando eu parei do futebol, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei, pronto, vivi à toa. Só que os planos do Senhor Era o é início muito do caminho maior, sendo cara. traçado. Muito maior. Hoje eu até brinco, né? Eu tinha um sonho, que era ser jogador profissional. Deus pegou esse sonho e falou: sai disso aí é pouca coisa. Quero que você use isso, mas vai rodar o mundo aí. E o Fabinho sabe, do interior, São José do Rio Pardo, 4 horas daqui, já rodei 13 países. De São José do Rio Pardo pro mundo, Pô, literalmente. Tá maluco, pô. Então, é isso, cara. Ele não erra, confia e descansa. Faz sua parte, né? Aquele famoso faz sua parte, que o mais ele fará. Sensacional. Rapaziada, não esquece, dedão no like, se essa história aí tocou seu coração de alguma forma, para aquele teu amigo ali, ter um filho ali querendo iniciar do futebol, compartilha com ele, compartilha com seus próximos, ajuda a gente a crescer, valeu? Ativa o sininho, se inscreva no canal e a gente se compromete a trazer diversas histórias top aqui para vocês. Forte abraço. Valeu, Obrigado, família. pessoal.